Olá pessoal, aqui estou mais uma vez, eu sou o Felipe e você está no novo canal Verdades Ocultas Reveladas. Bom, estamos aqui para falar mais uma vez nesse assunto, né, que eu julgo de muita importância, né, que é a Terra plana, certo? Só que dessa vez eu quero falar um pouco em relação ao sistema religioso, né? Uma pergunta, não sobre um todo, né? Mas uma pergunta, por que o sistema religioso não fala sobre terra plana nos seus templos? Por que será? Se são tantos fiéis, né? Junta tudo aí, o sistema religioso evangélico e o católico, né? E, enfim, onde se fala em Deus, certo? Onde se acredita que existe um Criador, né? Cujo nome seria Yahweh, ele conhece como Deus, certo? E Jesus Cristo, que seria o nome Yahushua HaMashiach, certo? Mas isso aí, no caso, é outro assunto. Agora, se existem tantos fiéis, né, tantos membros dessas denominações, dessas igrejas, desses templos aí, se tem tantos fiéis, né, é porque eles acreditam nos seus líderes, ok? Acreditam nos seus líderes. Então, para acreditar nos seus líderes, os seus líderes eles têm que ter um conhecimento bíblico muito profundo, certo? Para poder guiar as ovelhas, ok? Eu já fui evangélico, já fui católico, enfim, eu conheço um pouco, sei, mais ou menos. Tá? O que é que eu penso? Eu estava pensando aqui hoje comigo mesmo e fiz até uma publicação no Face que eu vou ler aqui no computador. Eu vou ler aqui na tela aqui e vocês vão me acompanhar. Eu achei interessante a publicação que eu fiz e vou ler aqui para vocês. Se existe tanto conhecimento, se são homens de Deus, certo? Tanto padre como pastores e onde quer que seja, que falam, o Criador no caso, por que nenhum deles tem conhecimento disso? Isso é no mínimo estranho, né? Para mim, é no mínimo estranho, certo? Eu ainda não vi nenhum vídeo, pode ter, eu ainda não vi ninguém falar assim, fazer essa pergunta, né, no YouTube. Eu estou fazendo essa pergunta agora, possa ser que alguém já fez, certo? Mas eu nunca vi. Estou fazendo agora. Por que os pastores, os líderes religiosos, os padres, não falam sobre terra plana? Porque todo o sistema religioso é heliocentrista, evolucionista. Alguns, não, tudo bem, que o homem não veio do macaco e tal, alguns falam que não acreditam e tal, mas acredita no heliocentrismo, acredita que a Terra é uma bola molhada, giratória, supersônica, que viaja a milhares de quilômetros junto com todo o sistema, como é que se diz? Junto com toda a Via Láctea, e gira em torno do seu próprio eixo a 1666, 1670, 1700 km por aí, e em torno do Sol a 107 mil km por hora, e com toda a Via Láctea a cerca de 2 milhões, talvez, de quilômetros por hora. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Não quero estender muito o vídeo, né? Para ao menos colocar em dúvida, para alguém pelo menos se fazer a pergunta. As pessoas que não acreditam que a Terra é plana, que ridicularizam, que xingam com palavras de baixo escalão, eu fui chamado até de vagabundo aqui no YouTube. Tem noção disso? A educação é o povo que quer provar que a Terra é um globo, né? Mas vamos lá. Eu sou vagabundo porque eu falo em terra plana. É incrível isso. Mas vamos lá. Vamos ler aqui rapidinho. Eu comecei assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14.
Por que esse versículo agora? Estamos no tempo do fim e as verdades estão sendo reveladas. Verdades estão sendo reveladas. Porque eu quero gritar para o mundo um assunto que não sai da minha mente. A Terra é plana. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, versículo 22. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10, 26. Se todo cristão deixar o orgulho de lado, entenderá que a palavra do Criador diz nas entrelinhas que a Terra é plana e que não é uma esfera molhada, supersônica, giratória, com velocidades alucinantes, viajando loucamente no espaço infinito, né? Escuro, né? A grande maioria das pessoas não gostam de comentar sobre o assunto, porque isso mexe com o ego e com o orgulho das pessoas, certo? Admitir que está sendo enganado todo esse tempo, toda a vida, né? Que os pais, os avós e toda uma geração ou gerações de pessoas foram enganadas, certo? Porque esse assunto terra plana já foi lá atrás, antes, e agora está voltando com força, certo? Porque a Terra de fato é plana. Então admitir isso é para poucos. A hipocrisia e o orgulho são doenças que engolem a maioria dos seres humanos, certo? Quem veio primeiro, a Terra ou o Sol? Pergunta é boa, né? O Criador fez a Terra para o Sol ou fez o Sol para a Terra? O Criador fez primeiro a Terra e depois fez o Sol, a Lua e as estrelas para iluminar a Terra. Está escrito. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis primeiro versículo da Bíblia, certo? E fez Deus os dois grandes luminares. Iarro fez os dois grandes luminares. O luminar maior, que é o sol, para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E assim fez as estrelas. Gênesis 1, versículo 16. Somente no versículo 16 que o sol, a lua e as estrelas foram criados. E a terra já tinha sido criada, né? Agora, há quanto tempo? Aí a gente não sabe o espaço de tempo, né? 7 dias, certo? Agora, literais ou proféticos? Eu não tenho certeza, certo? Mas está aqui, no versículo 16. Somente no versículo 16 o sol e a lua foram criados. Okay. Se formos ler em Salmo 19, nos seus primeiros versículos, teremos o sol circulando a terra em seu circuito sobre nossas cabeças, o que nossos olhos e nossos sentidos contemplam todos os dias. Vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Presta bem atenção nisso. E a noite mostra sabedoria a outra noite. De dia a gente vê o sol rodeando, e à noite a lua, apesar de que a lua também vem de dia. Mas enfim, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Salmo 19, 1 ao 3. Dentro da Bíblia temos vários versículos nos esclarecendo o assunto. Mas ainda em Salmo 19, temos uma terra finita. E no céu temos a tenda para o sol que percorre o seu caminho desde uma extremidade até a outra extremidade do céu. Vejamos. A sua linha se estende por toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. O mundo tem fim. Neles pôs uma tenda para o sol. Uma tenda para o sol. O domo. O qual o sol é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A saída é desde uma extremidade dos céus
e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Onde ele passa, nada pode se esconder do calor dele. Salmo 19, do 4 ao 6. Vejamos o sol e a lua, quando dizem Josué, vamos ver Josué aqui, 10, 12, 13. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, para sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar, um livro que não está na Bíblia, né? Que fala sobre aqueles tempos antigos dos gigantes e dos seres híbridos e aquela coisa toda lá do passado. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Certo? Josué 10, 12 e 13. Isso só cabe numa terra plana. Agora imagina, isso numa terra globo seria a destruição total, de acordo com as teorias fictícias do heliocentrismo criado por Satanás para afastar o homem do Criador, para se afastar o homem da verdade. Certo? Se você é globalista, você deve entender um pouco da teoria heliocêntrica, porque se a Terra ao menos diminuir a velocidade dela, é terremoto para tudo quanto é lado, tudo some, as pessoas, tudo vai pelo espaço, enfim, é uma destruição total. Imagina se parar, certo? Aí a pessoa vem dizer, mas Deus pode fazer tudo. Sim, mas não foi assim que fez, não é assim, o contexto não é esse. Entendeu? A Bíblia inteira, ela tá nos mostrando outra coisa diferente disso. Entendeu? Vamos lá. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. João 1 João 5,19, aquela coisa do mundo já no maligno. Certo? Agora vamos ver. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse ao nosso Salvador, Messias: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. De quem era mesmo já? Lá no tempo já do Salvador, quando o Salvador estava aqui em carne. De quem era? Todos os reinos da terra. De Satanás. O que é que Satanás foi lá oferecer a ele? De quem é o sistema hoje em dia, se lá atrás já era do inimigo? De quem é o sistema hoje? Aí a pessoa, mas pera aí, será que o mundo inteiro está enganado? Será que isso é um engano? Para quê? Para quê? Para quê? Tira a venda dos olhos espiritual que tu vai entender. Isso é um erro para as pessoas se afastarem da verdade, se afastarem do Criador. Entendeu? Onde é que está o erro aí agora? O mundo jaz no maligno há muito tempo. Todo o poder mundial, do governo e de tudo é dele. Tem gente brigando aí por causa de Bolsonaro e de Haddad, que Bolsonaro isso, que Haddad aquilo. Pelo amor de Deus. Diante os braços do governo, é tudo o braço de um só. Tem gente que diz que não, mas de fato é. O sistema é um só. Só vai acontecer o que Satanás quer que aconteça no mundo, né? Assim está escrito que vai acontecer e a grande tribulação vai vir. E ninguém pode fazer nada porque está escrito, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Diante desses versículos acima, entendo que os reinos desse mundo pertencem a Satanás. Logo o sistema engana a todos, porque Satanás é o pai da mentira e veio para enganar, roubar, matar e destruir. Mas infelizmente as pessoas preferem deixar de lado a palavra do Criador e o que os seus próprios olhos veem todos os dias e o que os seus sentidos dizem, os sentidos que o Criador nos deu, nos abençoou, todos os sentidos que nós temos, a fim de acreditar numa teoria mirabolante, totalmente distorcida, sem sentido, sendo contrário às obras das mãos do Criador. Entendeu? A teoria heliocêntrica é tudo, aquela coisa de anticristo, tudo que vai contra Deus, tudo que é contra o Criador, Yahweh. Certo? Agora vamos ver onde eu parei.
Onde ficam as obras das mãos do Criador, do Pai, no heliocentrismo? Onde está o sopro do Criador nas narinas do homem, ainda sendo barro, para se tornar vivente? Ou seja, onde temos o sopro da vida? No heliocentrismo? Onde é que Deus soprou nas narinas para o homem ser uma alma vivente? Em lugar nenhum. Você acertou! É sensacional, mas você acertou. Oi! Muito bom! Isso bem sacado, hein? Vamos lá. E formou o Senhor, Yahweh, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Certo? Não precisa falar mais nada sobre isso não, né? Beleza. O Deus do heliocentrismo é o Sol. O sistema deles é mitológico, cheio de deuses pagãos. Cada planeta tem um nome de um deus pagão. O heliocentrismo é mitologia pura. Entendeu, pessoal? Então, estamos aqui. Aquela pessoa que diz que é cristão, que diz que é não sei o quê, e acredita no heliocentrismo, e principalmente aqueles que xingam, que vêm aqui no meu canal só dar porrada, me chamar de burro, de vagabundo, de não sei o quê, de blá 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 e blá blá blá. Certo? Pessoal de igreja que vem aqui, que está aqui no YouTube, dando explicações da Terra Globo, de heliocentrismo. Meu irmão, você é evangélico aonde, velho? Aonde que tu é pastor, mano? Você tá doido? Vai falar até mineiro agora. Você tá doido? O pessoal fala mesmo assim. Aonde? Aonde que na Bíblia tem dizendo que a Terra é globo, que o heliocentrismo tá certo? Aí me vem o Papa Francisco lá e diz que o heliocentrismo não contradiz a palavra de Deus, que tudo se encaixa. Dá licença, por favor. Vamos lá. Felipe, eu não sou dono da verdade, não. E muito menos santo, eu sou pecador, eu peco. Sou pecador. Sou. Eu não vou ficar dando detalhe da minha vida aqui não, mas eu sou pecador sim. Não sou melhor do que ser ninguém. Entendeu? Agora, essas palavras não são minhas não, que eu estou lendo aqui. Eu escrevi, mas eu escrevi de acordo com o que está escrito. E o que está escrito é Bíblia, palavra do Criador, não são minhas palavras não. Entendeu? Então eu estou defendendo algo que eu acredito piamente nele. No Todo-Poderoso, no Eterno Criador dos céus e da terra, da humanidade. Certo? Então vamos lá. É isso. E eu quero gritar isso para o mundo inteiro. Esse é o desejo que eu tenho, que eu estou fazendo aqui agora. A terra é plana! Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ok. Libertar de quê? As pessoas me perguntam. Aí eu respondo: do engano que afasta o homem do Criador, sem que o homem perceba. Por que ele não percebe? Porque está sendo enganado pelo sistema há tempos. E acredita piamente nisso. Acredito que virá um engano sobre todo o mundo. Esse engano pode ser com supostos extraterrestres. Muitas pessoas já acreditam piamente que existem extraterrestres, porque estão sendo condicionadas pelo sistema todos os dias. Vira e mexe, tem reportagem, tem coisas aí. Aí aparece aí nos programas de televisão que a NASA conseguiu achar aí planetas potencialmente habitáveis em não sei quantos anos-luz da Terra e tal, e enfim. Essa coisa de ir para Marte, estão querendo ir para Marte, porque não sei o que, ninguém vai para canto nenhum. Isso é tudo lorota. Não existe extraterrestre. O que existe são demônios. Agora preste bem atenção nisso aqui. Pode parecer loucura para quem não acredita, mas preste bem atenção. O que existe são demônios que virão como se fossem extraterrestres. E também os hologramas com sons, né?
que já existe isso, os hologramas com som. Procura saber sobre HAARP, Bluebeam, essas coisas aí, dá uma pesquisada. Que o sistema reproduzirá nos céus para enganar a população já bem condicionada ao erro. E eu acredito que já estão fazendo isso. Todas essas imagens que aparecem aí, de supostos OVNIs, de não sei o que, blá 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 blá, que está condicionando as pessoas cada dia mais, né? E existe aí muito, se você procurar aqui no próprio YouTube, você vai achar muita gente falando que daqui a alguns anos os governos mundiais vão abrir para todo mundo dizer que existe extraterrestre, entendeu? E que eles vão fazer contato conosco. Procura ver sobre isso aí. Vamos lá. E o parecer dos gafanhotos, vamos falar dos gafanhotos agora, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às caudas de escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Apocalipse, capítulo 9, versículo do 7 ao 10. Quem já assistiu Alien vs Predador? Parece fantasia agora, né? Parece muito com a descrição, né? Enquanto ao rosto, do que parece o rosto de um homem, são anjos caídos. Vejam. Pode ser coincidência? Pode. Mas vamos continuar aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Repete comigo aqui. Que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. Que engana. Ele continua enganando. Enganava lá atrás e engana hoje. Foi precipitado na terra. Ele foi lançado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Será que é coincidência? Pode ser. Mas acho que algo dessa natureza vai acontecer na grande tribulação. Por isso devemos saber a verdade para não cair no engano, para não sermos enganados. Eu acredito que a grande tribulação é iminente. É iminente, sim. Para quem tem conhecimento bíblico, para quem acompanha os fatos, os acontecimentos, as notícias no mundo inteiro, sabe disso. Outra coisa super importante é que ninguém será arrebatado antes da tribulação. Aqui já é um outro assunto, mas eu acho importante falar sobre isso rapidamente agora, porque tem essa história da turma achar que vai ser arrebatado e não vai sofrer a grande tribulação, né? Se o próprio Messias, Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, Emmanuel, Messias, Deus conosco, enfim, o Filho do Pai eterno, sofreu, porque que a gente não vai sofrer? E logo depois, veja só, vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. Agora imagina se a estrela fosse como no heliocentrismo, cairão do céu na Terra. Antes de encostar na Terra, a Terra já ia desaparecer, ia ser totalmente, sei lá, ia ficar só o vapor, ia acabar rápido, ia destruir a Terra. Uma vez que as estrelas são, né, do céu, como diz, que não são os sóis, são maiores do que a Terra, né? Já não tem nada a ver. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, nosso Salvador, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, veja só, e depois da aflição daqueles dias, lembre-se disso, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus.
Mateus 24, 29 ao 31. Mas olha as extremidades do céu aqui de novo, né? Então não existe pré-tribulacionismo, é pós-tribulacionismo. Todo mundo vai passar pela grande tribulação, certo? Agora vamos voltar aqui. Muitos me perguntam sobre a importância de a Terra ser plana ou esférica. Tem gente que faz assim, ó. E daí? Se a Terra for plana ou esférica? Eu acredito em Deus e acabou. Cuidado não. Não engano. Vamos lá. Se tudo o que vê, se tudo que já leu aqui, no caso eu escrevi, já leu, né? Ainda não for suficiente, se atente para o seguinte. Na Terra Globo existe vida fora da Terra, aliens. E numa Terra plana isso é impossível, porque a Terra é fechada por um domo rígido. Vejamos a seguir. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam acima, sobre a expansão. E assim foi, cima do domo. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis 1, 6 ao 8. Está gravando. Água acima dos céus? Como as águas não caem? Vamos ver? Ou estendestes com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37, 18. O domo é firme, certo? É rígido. Nada pode ultrapassar o domo. Lá no fishbowl, lá naquelas décadas quando começaram a fazer exploração lá na Antártica e depois bloquearam, ninguém pode ir lá sem autorização, e enfim, eles tentaram, né? Dizem algumas pessoas que estudam sobre isso, diz que eles tentaram furar o domo e não conseguem. Então eles não querem que ninguém vá para fazer uma excursão lá para dentro, nas extremidades mesmo, para não descobrir, para não ver o domo, para não tirar foto do domo, entendeu? É para isso. Jó 37, 18, para ninguém descobrir o domo rígido, como espelho fundido. Tá aqui. As águas acima dos céus são as águas da chuva? Não são as águas da chuva. Alguém pode tentar dizer isso, né? Porque a chuva se dá por conta do vapor que sobe da terra e do mar. Vejamos. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos e seus tesouros. Salmos 135, versículo 7. Porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva. Jó 36, 27. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor das águas nos céus. Faz subir os seus vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Jeremias 10, 13. Ou seja, a chuva vem do vapor, não aquela água que está lá acima. Aquela água só vai vir no dilúvio. Eu estou falando sobre isso aqui. O domo é firme e nada pode passar por ele, a não ser se for com a permissão do Criador. Vamos falar do dilúvio agora? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, né? Qual o mês segundo? Dezembro, o certo é o mês 10. Eles mudaram. Se você pesquisar a história, você vai saber sobre isso. Então, se dezembro era 10, janeiro era 11, fevereiro 12, certo? Fevereiro 12. E fevereiro, março, abril. Talvez, vamos ver então aqui, no mês segundo, aos 600 anos, 17 dias do mês, 17 de abril do ano, não me pergunte, né? De acordo com esse calendário que eu estou falando. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, ou seja, a água veio de baixo e de cima, as janelas do céu se abriram. Aqui está falando que Deus abriu o espaço do firmamento para poder as águas que estavam acima do firmamento cair. Vamos acompanhar aqui. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 11 e 12.
Não foram somente as águas da chuva, mas foram também as águas que subiram do abismo e as águas que desceram das comportas do céu, das janelas do céu. O fim do dilúvio. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus se fecharam, e a chuva do céu se deteve. Eu acrescentei se fecharam aqui, mas cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve. E as águas iam escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Gênesis 8, 2 e 3. A palavra do Eterno está nos dizendo que a terra é plana, fechada por um domo e tendo como bordas as geleiras da Antártica ao redor da terra. Vamos lá. As geleiras ao redor da terra. Marcou um limite sobre a superfície das águas, em redor. Ou seja, ele criou um limite em redor, para as águas não ultrapassarem, certo? Até os confins da luz e das trevas. Das geleiras para lá para dentro é trevas, porque o sol ele chega até um determinado ponto. Por isso que lá para dentro também é muito, muito, muito frio, certo? Frio demais. Na própria Antártica é muito frio, né? Jó 26:10. Então vamos lá. A maior prova de que a Terra é plana é a própria Bíblia, é a palavra do Criador. Eu não preciso de explicações científicas para acreditar nisso, embora a ciência também me fale que a Terra é plana através de experimentos físicos, tais como o teste de curvatura, por exemplo. O próprio no canal Sem Hipocrisia, o J. Martins já fez teste de curvatura. Não só ele, como muitos outros terraplanistas já fizeram. E conseguiram enxergar ilhas, né, a mais de 10 quilômetros de distância, certo? E navios, enfim. Isso aí, se você tiver uma câmera, um telescópio de alto alcance, vai lá no mar e espera um navio se afastar, que acho que, se eu não me engano, é o máximo de 5 quilômetros que o nosso olho consegue alcançar, né? Eu até abri uma janela aqui, eu botei no Google aqui, ó, qual a distância da visão humana? Primeira resposta que veio aqui, ó, por causa da curvatura da Terra, de acordo com o sistema, né? Nosso olho é capaz de enxergar no máximo 5 quilômetros de distância. Por causa da curvatura da Terra, nosso olho é capaz de enxergar somente isso, né? Mas isso, é claro, depende de diversos fatores, como saúde ocular, luminosidade, obstáculos visuais, papapá. Então, deixa eu voltar aqui. Imagina você, então, se os seus olhos até 5 km. Se o objeto sumir da tua vista, você até espera uns 10 minutos aí para o navio se distanciar mais, para ficar, sei lá, 8 km de distância, e você puxar na câmera